Bem-vindos, amigos, ao programa de hoje. Comunicação tecnológica, a família em risco? Esta é a pergunta que nós nos propusemos a responder no nosso tema livre de hoje. No quadro Cristo e nós no terceiro milênio, comenta sobre a possibilidade de colocarmos em prática a recomendação de Jesus sobre o amor aos inimigos. E em As Razões dos Fatos, o que pensa de Deus o astrofísico Neil Tyson. O Diálogo Espírita está começando. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa massificação, se é que eu posso usar esse termo, de tecnologia que acaba nos envolvendo a todos e que, em princípio, veio e continuará vindo, não se sabe quais os limites, para facilitar a nossa vida e que, de repente, começa a trazer muitos transtornos. Já há pessoas doentes, são as chamadas doenças tecnológicas, por excesso de se manter em redes sociais ou apegado aos aparelhos, aquela parafernália toda. Bem, eu estou aqui com o Gilberto Tomasi, o Joilson Mendes, e eu tenho certeza que eles vão contribuir bastante nessa nossa discussão aí. Então eu queria colocar para vocês inicialmente, né, assim, todo mundo sabe que está havendo um excesso não é generalizado. Existem pessoas de bom senso, pessoas que sabem equilibrar as coisas, né? Que não se rendem, não se deixam envolver assim, de uma maneira muito quase obsessiva, né? Por esse tipo de coisa. Mas tem muita gente que está viciada em internet, em computador, nos games, a compulsão por ler e-mail a cada 15 segundos. Como é que a gente acha o equilíbrio? O que está acontecendo com o ser humano que deveria ter mais tempo, porque ele ganha tempo em se resolver muitos problemas, né? Com o celular, com essas coisas, e parece que ele está cada vez pior. Menos tempo tem. Wilson, Joilson, prezados amigos. É inevitável hoje você viver sem essa tecnologia, que veio para ficar e foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido. Não se imagina mais hoje você na máquina de escrever, com papel carbono, com mimeógrafo, nós da nossa idade sabemos o que significa. Então o problema não é a tecnologia em si, é como você bem colocou, é saber lidar com a situação, porque é impossível você ficar sem essa parafernália toda, principalmente quem ainda está no mercado de trabalho, né? Então, é saber lidar com a situação. Acho que está tudo aí, né, Joilson? Saber lidar com o problema. Problema não, com a situação, né? A situação. O difícil é a gente saber dosar este momento, né? E como o Wilson comentou a respeito do tempo, né? Aí às vezes a gente fala assim, então, poxa, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas se você for parar para contar o tempo que você perde na frente de um Facebook, o tempo que você perde vendo as mensagens dos diversos grupos de WhatsApp, né? Às vezes tem pessoas que estão lá, 4, 5 grupos de WhatsApp, e cada um vem uma mensagenzinha, seja falando mal do governo, seja fazendo uma piadinha, seja o que for. Se você for colocar na ponta do lápis o tempo que você passa olhando, você vai ver que não é que você não tem tempo, é que você desperdiça o tempo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Wilson, porque eu fico o tempo todo conectado durante o meu horário de expediente, que faz parte da minha profissão. E o WhatsApp é importantíssimo para mim, porque hoje o telefone fixo não liga mais no escritório quase. Ou é só o celular ou é só a mensagem no WhatsApp. O cliente pede, eu mando já na hora. Então tem que tomar cuidado com isso. O que eu estou vendo ali no WhatsApp? Aonde que eu estou perdendo tempo ali? Saber separar. Exatamente, porque às vezes eu estou ganhando tempo vendo o WhatsApp durante 10, 12 horas que eu trabalho durante o dia, né? Complexo, mas... Pois é, exatamente, porque a pessoa, ela acaba... O que a gente nota conversando com muitas pessoas, ou vendo até a nossa volta, é que as pessoas, elas... Pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um registro de uma situação aqui, a gente vai comentar sobre algumas doenças, por isso que eu citei no início, em que foi feito
através de, não sei se ressonância magnética ou tomografia computadorizada, o cérebro dessas pessoas, elas se tornam, certas áreas, quando acionadas nas redes sociais, nas tecnologias, são as mesmas áreas, elas acabam tendo o mesmo tipo de comportamento das pessoas viciadas em álcool, em drogas. Para vocês terem a ideia de como a coisa vicia. Então, o problema não é ter certos aplicativos, é como usar, para que usar. Então, se for para manter, querer, como o Joilson colocou, acompanhar cada piadinha, cada notícia que vem não sei da onde, importante ou não, verdadeira ou não, não vai sobrar tempo, né? Sim. E aí você vai e acaba indo pelo ralo. A gente entra na internet, vai ver notícias e começa a puxar de um link para outro e vai embora. Quando vai ver, você não sabe nem pegar o caminho da volta, para voltar para a página inicial, as notícias principais. Então, cada um tem que encontrar o seu caminho, a sua maneira de equilibrar, para não deixar que aconteça certas situações que... Mas é como o Gilberto comentou. Na questão profissional, isso é indiscutível. Hoje em dia, quem não tem, dependendo da atividade profissional da atividade profissional que exerce, você está fora do mercado. Está fora do mercado. Você não vai. A questão é se a gente trouxer isso para o lado familiar, né? Como é que fica, né, a família? Outro dia eu estava vendo no Facebook, né, para variar, um vídeo de um filósofo comentando a respeito da família. E ele falava assim, no meu tempo, lá, né, com outras palavras, né, isso aqui era uma mesa. Né? Aí ele faz o desenho da mesa. Olha, vocês podem não acreditar, mas a gente sentava ao redor dessa mesa. Né? Vocês podem não acreditar, mas nós conversávamos ao redor dessa mesa. E a plateia ria do que ele falava. Por quê? Justamente hoje você vê que há essa questão da doença que você comentou, isso está atingindo a família. Você quer ver, só para antes você, já que você está falando as doenças aqui, então algumas doenças causadas, né? Fáceis, algumas deles, todo mundo sabe. Estresse, depressão e insônia, porque excita demais o cérebro. Excita, sim. Nas horas noturnas, que é já para estar baixando, serenando, relaxando. Fica madrugada dentro. Problemas de visão, confusão mental, transtorno de dependência da internet. Os cérebros ficam aqui que eu coloquei, que fica parecido, né, com os de viciados. Sedentarismo, que a pessoa não sai dali, fica grudada o dia inteiro, 18, 20 horas, sentada na frente do computador, né? E tem algumas doenças chamadas umas doenças novas. Eu sabia que tem uma doença chamada efeito Google, que é aquela que você recebe, pelo fato de a facilidade de informação, mas são sempre informações muito... Não é nem esse o caso da superficialidade das informações. É o fato de que as pessoas elas não procuram mais memorizar. A memória não é porque está tudo disponível no Google. A hora que ela tiver alguma dúvida, em vez de... Antigamente você ia para a enciclopédia, você ia buscar um livro, para tirar dúvida, você não vai mais isso. Enciclopédia, a editora, a enciclopédia Barça, por exemplo, praticamente acabou, não existe mais. Só tem online. Só online. Porque o Google está lá, o sabe tudo, né? Está lá. E tem a chamada depressão do Facebook, que é por excesso ou abstinência. Uhum. Né? E tal da cibercondria ou hipocondria digital, que é pensar que está doente por ler muito a respeito de doença. Então a pessoa começa a pesquisar, e realmente é. A televisão faz isso. Tem programas de televisão que começam a falar muita doença nova, que você nunca ouviu falar, e você começa a pensar, daqui a pouco eu vou pegar uma dessa. Então, as pessoas mais suscetíveis, mais impressionáveis, se envolvem. E que não têm um trabalho mental de procurar, e aí a gente traz, né, para o lado do espiritismo, das outras religiões, mas dele, que leia lá a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vá procurar aprender alguma coisa, um livro de mensagens, vá caminhar, entrar em contato com a natureza, mas desligue um pouco daquilo. Só complementando, Joilson, foi feita uma pesquisa aqui em 7 países, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, China, Espanha, México e Índia, por um instituto chamado KRC Research, acho que é isso. Vejam, mais da metade dos brasileiros, 64%, leva o celular para o banheiro. Tá? Nem no banheiro já não... Tá. 54% dos brasileiros ouvidos, num caso de necessidade, e cita aqui um incêndio, por exemplo, na casa, primeiro salvam o celular, depois o bicho de estimação. E aí vai, diz aqui que 60% dorme com o celular embaixo do travesseiro.
Então veja, as pessoas hoje já não se constrangem mais e de chegar na tua casa como visita ou você na visita de alguém, qual é a senha do Wi-Fi? A primeira coisa que se perde. Não se abraça, não se comenta mais. Enfim, realmente, então, o problema está exatamente aí, o vício e saber lidar com essa situação, Paulo. Eu complemento mais um exemplozinho para a coleção do Joilson ali, que às vezes, e fazem mesmo, as pessoas na mesma casa, elas se comunicam por celular. Vai ficar com preguiça, geralmente ocorre com filhos. Tem um na sala, o outro no quarto. Por celular. Tem um exemplo ou aqui, por mensagem. que eu vi, acho que foi na revista Veja, se eu não me engano, até foi em Joinville, citou a cidade, o pai chamando a família, que estavam todos em casa, para o jantar. E ele passa uma mensagem da sala para o filho que está no quarto, por favor, pode vir jantar. Então, Joilson, por isso que a gente colocou lá, família em risco. A família já é tão ameaçada, né? Já tem tantos problemas. E agora se junta mais esse, que afasta os membros, como se disse, as pessoas não se sentam mais, não fazem as refeições mais juntas. Ou quando com seu prato de comida na frente do celular do lado. Ou com o celular, quer dizer, mais do que nunca, os pais estão precisando diálogo com os filhos, os cônjuges. Muitos casamentos se acabam por falta de conversar. E a tecnologia tem a sua parcela de culpa. Tem a sua parcela de culpa. E você fala, os pais conversar com os filhos. Né? Mas e quem que vai conversar com os pais? Né? Quando eles, né, não dão um exemplo, né? Quando entre o marido e a mulher ali, eles não conversam, não dialogam. Né? Aí como que eles vão falar isso para os filhos? Aí o que a gente percebe é um efeito na sociedade que está acontecendo, que é uma doença moral, né? Que é o resgate da família que tem que ser feito, né? Que isso parece que ficou esquecido, né? Não se comenta, é difícil você ouvir, falar, comentar questões familiares. Né? A família ficou esquecida. Né? E quando conversa é só aquela de pedir dinheiro para a feira, a mulher pede o dinheiro para... Muitas vezes é o marido que pede para a esposa hoje em dia, né? Às vezes acontece. Às vezes é ela que sustenta, né? Mas, enfim, é só desse jeito, é só naquelas coisas eminentemente práticas. Eu tomo lá da cá para cada um resolver o seu problema, mas realmente de alimentar a afetividade, troca de experiências, de ideias, né? De dar oportunidade de que as pessoas, os membros da família, se abram mais e contem esses problemas que estão vivenciando na escola, no trabalho, não ela conversa. Sufoca, né? Sim. Então o que a gente pede aqui, o que a gente coloca aqui é isso, né? Que as pessoas ponderem um pouquinho mais, não se deixem escravizar, porque o risco realmente é muito grave. Compromete, como eu falei, é mais uma grande ameaça à família, né? A estabilidade familiar. Eu não vejo que isso esteja acabando com a família como instituição, não. O problema é saber lidar com esse problema, repito. E eu não sou contra as redes sociais, mas pelo contrário, eu participo lá de grupos do Facebook, do WhatsApp, encontrei amigos que eu não os via há 30 anos pelo Facebook, já nos reunimos, eu acho que isso é importantíssimo, eu não fico constrangido de fazer essas colocações nenhuma. Não me considero ainda um viciado, porque eu faço uso durante o meu horário de trabalho, tá? Dificilmente durante o final de semana. Aliás, final de semana eu não uso computador, quando eu vejo alguma coisa no celular. Então ainda dá tempo, né, de resgatar, como o Joilson disse, principalmente em termos de família. Agora, sou completamente favorável a essa comunicação, inter-relação entre as redes sociais. Tudo é uma questão, a gente repete isso aí, é uma questão também de foro íntimo, né? Cada um conduz a sua vida como bem achar melhor, como ela consegue conciliar as coisas. Mas a gente vê em tudo, né, Joilson, o Livro dos Espíritos, por exemplo, Evangelhos, trazem de maneira bem clara isso aí. Que dinheiro, riqueza, fama, essas coisas, elas funcionam, como a gente diz, uma faca de dois gumes, né? Pode servir ao bem, é o uso que se faz dela. A tecnologia é mais uma dessas coisas. Nós temos que cuidar com os extremos, né? A gente tem que procurar sempre achar o caminho do meio ali e cuidar com os extremos. E lembrar que nós somos os donos. Não podemos permitir que, de repente, o robô acabe... Os robôs, né? Porque estamos falando que daqui a mais alguns anos os robôs estarão com a inteligência artificial, etc., e estarão quase ameaçando a estabilidade dos humanos. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né?
Bem, meus amigos, isso aí é assim, uma coisa bem leve, só para trazer à baila algumas reflexões aí. Nós, como espíritas, temos também as nossas limitações, nossas dificuldades de se adaptar a esse mundo avançadíssimo, intelectualmente, de hoje, mas que, infelizmente, despreza ainda, em grande parte, a parte moral, aquela que na verdade, é a grande substância do ser humano, né, Júlio? Exatamente. Então, segue o nosso programa aí com os próximos quadros. Até mais. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Milagre, fato natural ou sobrenatural? É um dos últimos lançamentos da editora M, de Capivari, São Paulo, a segunda maior do segmento espírita no Brasil. De autoria do paranaense José Lázaro Boberg, o livro mostra que os chamados milagres não passam de mitos presentes em várias religiões, e compreendê-los não diminui Deus, antes prova-o maior e mais perfeito em suas leis. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Cristo e nós do terceiro milênio. Conversamos aqui já sobre o poder do perdão. Entretanto, vimos que perdoar é deixar para trás a mágoa, o rancor, cuidarmos de nós mesmos, valorizarmos o nosso futuro. Jesus, entretanto, exigiu de nós um pouco mais. Ele disse assim: aprendestes o que foi dito, amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Todos somos bons em fazer isso, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e que vos caluniam. Esse foi o ensinamento deixado por Jesus. Entretanto, amar o inimigo é fácil. Amar alguém que nos persegue, nos calunia, destruiu a nossa família, é possível. Dependendo de o que nós pensamos que seja amor, é um processo realmente muito espinhoso. Entretanto, parece-nos que a natureza humana foi criada para amar. Aquele que não ama, ele parece que definha, fica feio, fica cinzento. Aquele que ama resplandece, tem luz. Amar, então, é interessante, é bom para o ser humano. Os pesquisadores da atualidade, tornando recentes, não é? Fundamentados na ciência, os ensinamentos que Jesus nos deu em caráter religioso, porque era o que o povo da época podia entender, nos dizem que aquele que ama aumenta todo o seu sistema imunológico, melhora toda a sua saúde. O pesquisador físico quântico David Bohm, aliás, um pesquisador que acabou aqui abrigado, né, nas terras tupiniquins, expulso praticamente dos Estados Unidos na época da perseguição aos comunistas, porque se recusou a trair seus colegas professores. Ele se dedicou à pesquisa do assunto. Ele veio lecionar na USP por intervenção de Einstein, que era seu amigo, e que escreveu ao presidente do Brasil na época e ao diretor da USP, pedindo abrigo, porque ele não podia continuar nos Estados Unidos naquele período de perseguição política. Ele se dedicou à pesquisa dos efeitos das emoções sobre o corpo e descobriu que a capacidade de amar como que aumenta a produção de fótons, produz partículas de luz que agem dentro das células,
melhorando todo o sistema imunológico, melhorando a saúde, rejuvenescendo. Seria como que uma fonte de saúde para o ser humano a capacidade de amar, fundamentada na ciência. Outra pesquisadora, que se chamava Janice Williams, acompanhou por muitos anos e pesquisou 13 mil pessoas, homens e mulheres, descobrindo que a raiva provocava infartos, aumento de pressão, distúrbios orgânicos e que a capacidade de amar tinha o poder de restaurar a saúde. Hoje, não é? Ante essas pesquisas, nós tornamos presentes o estudo de Jesus, valorizando aquilo que nós podemos produzir de melhor, aquilo que nos faz mais felizes, que é amar. A pessoa que ama, diz-nos o Evangelho, vive transportada para fora de si mesmo, não sente o peso. Experimente subir uma ladeira mandado por alguém contrariado, com raiva. Não acaba a jornada. Subir o mesmo morro, não é? Por necessidade, pesa, mas não é tanto. Agora, subir de mão dada, né? O amor da sua vida, você nem sente o peso da jornada. Amar é assim, torna ricos a nós mesmos. Deus nos criou para o amor. Fenelon, aquele espírito, nos dizia que quando nós amamos, estamos cumprindo os desígnios de Deus para nós. Que é necessário que o homem aprenda a amar para que cumpra a sua finalidade espiritual, amar a todos, indistintamente atendendo à lei de Deus. Escolher amar é uma possibilidade de vida para nós que nos torna mais felizes, que nos cria liames e amar o diferente, amar aquele que nos quer bem, nos torna capazes de superar as limitações da vida, de criarmos para nós desde já, escolhermos para nós as asas de luz, a jornada da nossa imortalidade, antecipando o bem-estar e a alegria que presumimos devem estar no paraíso para os eleitos, mas que estão acessíveis ao homem na terra, que aprende a amar, não o semelhante, mas aquele que é diferente, aquele que o agride, aquele que o calunia, vencendo a si mesmo. Asas de luz que nós desejamos para todos nós. Muita paz. Prezados amigos, nós discutimos aqui algumas semanas atrás sobre as razões que levam certas pessoas muito cultas ao ateísmo. E nós falávamos principalmente nos nomes de alguns filósofos atuais, evidentemente. Hoje eu volto ao assunto para comentar sobre isso, motivado por uma entrevista dada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson, a revista Veja, edição de 8 de julho. Para quem não sabe, o Tyson é o apresentador da nova série Cosmos na TV a cabo e bastante conhecido pela linguagem que ele utiliza, de fácil compreensão mesmo para as pessoas leigas do assunto. Eu gostaria de ler aqui alguns trechos da entrevista, porque vem exatamente ao encontro daquilo que nós discutimos naquela semana. O porquê que as pessoas ditas mais cultas, inteligentes, etc., cientistas, filósofos, acabam desacreditando de Deus. Então, o repórter perguntou: os religiosos veem a aparente ordem do universo, regida pelas leis da física, como prova de que é uma lógica superior organizando tudo. E ele diz: sim, a natureza se repete e por isso definimos regras como a lei da gravidade. Mas é preciso tomar cuidado com essa abordagem. Deus então fez as leis da física, como já definia o filósofo Baruch Spinoza no século XVII. Só que isso quer dizer que ele ouve as suas preces? Ou que ajuda os religiosos a vencer guerras contra outros religiosos? Ou que ele tem barba? Foi esse Deus que falou com Moisés? Se tudo isso for tomado como verdade, então podemos dizer que Deus deixa pessoas inocentes serem atropeladas na rua. Ele permite, portanto,
que uma criança morra de leucemia, ou ainda faz vista grossa diante de furacões e vulcões que matam milhões, incluindo jovens e humanitários. Para acreditar em Deus, é preciso levar tudo em conta. Se Ele está por trás de tudo, é muito bom em matanças. Afinal, mais de 99,9% das espécies de seres vivos que passaram pela Terra foram extintas. Isso é o acaso da natureza ou é Deus? Seja qual for a resposta escolhida, é preciso assumi-la, tanto para o lado bom como para o lado terrível. Eu tenho aqui mais um trecho, que eu vou ler daqui a pouquinho, mas eu queria fazer antes um comentário. Só por essas palavras dessa pessoa, esse cientista, esse astrofísico, a gente percebe o problema que ele vivencia, porque ele é acostumado a trabalhar com dados concretos, com a objetividade, e o sentimento religioso, a fé, são coisas muito subjetivas. Não há como mensurar isso aí. E à medida que a pessoa cresce em desenvolvimento intelectual, ela passa cada vez mais a acreditar naquilo que é palpável, naquilo que ela vê, embora não se possa apanhar as estrelas, no caso dele, como seja o astrofísico. Mas através dos instrumentos poderosíssimos que vasculham as profundezas do universo, sim. Então o que acontece? A gente vê que essas pessoas têm dificuldade porque elas têm um conceito errado de Deus. Quando elas procuram ver realmente esse Deus pintado pelas religiões tradicionais, elas vão esbarrar nessa dificuldade. Ela não vai conseguir aceitar que uma criança morra de leucemia, que terremotos dizimem populações inteiras e por aí afora. Outro pedaço para completar aqui. O senhor acredita em Deus? Perguntou o repórter. Dediquei tempo para pesquisar lista de Deus na internet. Demora muitos minutos só para passar com o mouse, sem ler, por um compilado de divindades nas quais a humanidade acredita. São milhares. Quer dizer que a escolha de um desses deuses pressupõe, sem escapatória, a ilegitimidade de todos os outros? Esse conflito de ideias não é tranquilo. Levou a muitas guerras, indo a lei de Bruxelas sobre o Deus mais popular do Ocidente, que é o judaico-cristão. Quais são suas propriedades celebradas? A bondade, o poder absoluto e a onisciência. Visto que a natureza mata, quer dizer que ele é assassino? Se sim, não é bondoso. Se não é, ele não é onisciente ou todo-poderoso. Não vejo evidência que corrobore a existência de Deus. Se é um terremoto, não é fúria divina. Geólogos avisaram que a área era vulnerável. Não adianta rezar pelo Haiti. O terremoto que abalou o país recentemente ocorreria de qualquer jeito. Não me importa se acredito em deuses, só acho que quem segue essa linha cega não pode distribuir culpas por aí. Então, meus irmãos, vejam o tipo de raciocínio que essas pessoas têm. A doutrina espírita se diferencia fundamentalmente de todos esses equívocos. Ela seria capaz de esclarecer de uma maneira inteligente, de uma maneira esclarecida, de uma maneira racional, capaz de sensibilizar pessoas desse quilate de inteligência. Pena que ele não conhece. Pena que ele provavelmente nunca viu falar de espiritismo. Ele pesquisou 10 mil deuses e não viu o Deus descrito pelos espíritos a partir da questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? É a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Se ele começasse por aí, ele encontraria não um caminho apertado, mas uma grande avenida que desbravaria, levando a um conhecimento muito maior, capaz de conjugar tudo que ele sabe sobre o universo, e descreve tão bem na série Cosmos, com aquilo que poderia estar plantado através da fé no seu coração. Meus irmãos, fica o nosso recado. Até o nosso próximo encontro, semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço.